não será o ódio de caráter racial, étnico, religioso, político, econômico e cultural inerente à natureza humana? Olha, se a resposta for positiva, devemos perguntar-nos de que adiantam esforços empenhados para evitá-los. Há instâncias internacionais para detectar com antecedência possíveis erupções que levam a genocídios a fim de evitá-los, a exemplo do Fórum Regional de Prevenção de Genocídios ou do International Conference on Genocide Prevention. São fóruns respeitáveis, mas destituídos completamente de dispositivos legais e internacionais para evitar genocídios. Portanto, não será de todo improvável que vejamos no futuro outras versões de museus com o fim de perpetuar a memória dos males e absurdos dos genocídios. E desculpem o meu pessimismo, mas sou pessimista nessa questão. De certa maneira, podemos considerar museus do Holocausto como reações culturais e políticas pós-traumáticas estimuladas pelo pavor dos fantasmas do passado para alertar e precaver sobre os perigos que podem assolar no futuro. A primeira versão de museus do Holocausto se constituíram in situ, ou seja, no local do crime, no sítio onde os nazis e seus cúmplices cometeram crimes de grande magnitude. Paralelamente à libertação dos campos nazis, os aliados começaram a instrumentalizá-los para fins políticos e educativos. Isto ocorreu antes mesmo do final da Segunda Guerra no campo de concentração e de extermínio de Majdanek, cerca de Lublin, no qual foram assassinados cerca de 78 mil vítimas. Majdanek foi o primeiro grande campo de concentração, principalmente extermínio, que foi liberado pelos aliados em julho de 1944, 6 meses antes da libertação da Polônia e quase um ano, não, um pouco menos, da rendição da Alemanha e do final do conflito com a Alemanha. A Segunda Guerra continuou até agosto de 1945. Mas os soviéticos, ao libertar o campo, eles facultaram a visita de milhares de pessoas das vizinhanças para testemunhar in loco os crimes cometidos pelos nazis. Na contraofensiva aliada, os americanos libertaram o campo de Dachau em abril de 1945, os britânicos Bergen-Belsen, ambos na Alemanha. As forças libertadoras obrigaram a população local a testemunhar o crime que os nazis cometeram em seu nome e com sua anuência. Aliás, tem um filme que foi feito há pouco tempo sobre Bergen-Belsen, mas eu... Hã? A Noite Cairá. Mas eu não lembro se há algumas cenas que mostram os americanos, os britânicos trazendo a população. Ah, né? Esse é o propósito, quer dizer, enfim, educativo, moral, e é uma espécie de também de um juízo, né? Quer dizer, urgia, naquele momento, denazificar a Alemanha o mais rápido. Os campos de concentração que, sob o nazismo, impunham medo, terror e subserviência ao regime, cumpriram um papel inverso para a democratização da sociedade no pós-guerra. Mas isso, no entanto, não ocorreu na Alemanha Oriental, que continuou sendo comunista, e lá os campos de concentração continuaram a preencher funções idênticas à da era nazi, porém com papéis invertidos. No pós-guerra, os ex-prisioneiros políticos comunistas se transformaram em verdugos de prisioneiros considerados inimigos reais ou virtuais do regime comunista. As instalações dos campos de Buchenwald, de Ravensbrück, de Sachsenhausen, na Alemanha Oriental, hoje em dia Alemanha, voltaram a funcionar como se o tempo estivesse estagnado. E, aliás, depois da reunificação das duas Alemanhas, os que estiveram a cargo, os que estão a cargo da memória desses 3 campos, fizeram um trabalho muito bem feito, no sentido de que eles preservam não só a memória do campo original, como eles preservam a memória, digamos, do período que esses campos estavam baixo o outro sistema totalitário inverso. Mas, enfim, eu já várias vezes eu menciono, e parafraseando o escritor italiano Inácio Siloni,
que é autor de Fontamara, Pão e Vinho. Ele, num livro que ele escreveu sobre Escola de Ditadores, que eu acho uma obra fantástica, tem lá uma frase que ele diz que bombeiro desempregado se torna incendiário. E que é o que aconteceu com esses campos, né? Enfim, ou seja, com a derrocada do comunismo e a unificação das duas Alemanhas, os ex-campos de concentração, transformados em espaços de memória viva, são sítios de visitas obrigatórias de uma sociedade livre, civil e democrática. Na Polônia, onde os polacos foram vítimas e não vitimários, ocorreu um processo inverso ao da Alemanha. Lá, a função do memorial e museu de Auschwitz, estabelecido logo após a libertação da Polônia e da institucionalização do regime comunista, não consistiu em reeducar a população, porém celebrar a martirologia dos polacos oprimidos. E este é um objetivo que vigora até hoje. Eu acho que talvez seja o principal objetivo do museu. No pós-guerra e durante todo o regime comunista na Polônia, o Museu de Auschwitz tinha por objetivo celebrar a memória da resistência dos polacos, enquanto que a memória do Holocausto foi propositadamente ignorada, apesar dos judeus constituírem 90% do total das vítimas. Falaciosa foi a decisão do Conselho Internacional do Museu de Auschwitz, no início dos anos 60, em universalizar o Holocausto, entre outras, para descaracterizar seu significado histórico, criando uma imagem falsa, como se todos houvessem sido vítimas dos nazis na mesma medida. Para tal, o museu convidou vários países para expor o destino de suas vítimas nos edifícios pavilhões de Auschwitz. Bom, aqueles que estão aqui, que visitaram o museu, a gente sabe, não dava para visitar todos, mas alguns, eu me lembro que nós entramos, né, o francês, enfim, o belga. No entanto, a maioria das vítimas, belgas, holandesas, tchecas, eslovacas, húngaras, francesas, austríacas, italianas, etc., eram de origem judaica. Ou seja, este complexo de edifícios, de pavilhões, no Auschwitz I, que leva o nome, o pavilhão francês, o tcheco, o eslovaco, etc., dá uma falsa impressão de que eram vítimas francesas, etc. De fato, eram todos vítimas desses países, mas havia algo em comum. A maioria absoluta eram judeus. Quer dizer, e poucos eram não-judeus, que eram prisioneiros políticos. Ou seja, o museu fez isso propositadamente, isso nos anos 60, para, então, diminuir um pouco o impacto, né, digamos, do Holocausto como sendo um fenômeno dirigido, quer dizer, à nação judaica, e criando esta falsa memória.